Bom, boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Vamos falar um pouquinho hoje sobre evolução e livre-arbítrio. Através dos meios de comunicação, nós temos sempre recebido notícias. Aliás, quando a gente fica assistindo muito jornais, hoje a gente está ficando meio doida, né? A gente não aguenta muito assistir. É só notícia ruim, é só coisas ruins, e aquilo a gente acaba entrando nessa sintonia de notícias, e quando a gente vê, a gente está mal. Mas, sem falar agora nessa época de pandemia, vamos falar de uma época normal. A gente ouve muito sobre crimes, muitos crimes hediondos, crimes horrorosos, e a gente vai ficando perplexo diante de tanta crueldade que a gente acredita que está tomando conta das pessoas. E aí nós nos perguntamos muitas vezes, como é que... Eu mesmo já me perguntei muito em outros tempos. Eu pensava assim, meu Deus, se fala que nós estamos caminhando para um planeta de regeneração, como que tem tanto crime, tanta gente ruim, tanta maldade? Como é que é isso? A gente começa a questionar o porquê de tanta coisa ruim. Num tipo de planeta como o nosso, que é de provas e expiações, os espíritos que reencarnam aqui são, na maioria, imperfeitos. E é isso que às vezes a gente acha que eles teriam que já ser melhores para participar desta regeneração. Mas não, nós somos ainda um planeta de provas e de expiações. Então aqui reencarna espíritos imperfeitos, que são passíveis de erro a todo momento. São espíritos com índoles más do nosso lado, do nosso meio, no nosso convívio, no nosso trabalho. E isso muitas vezes nos desespera, nos deixa desacreditado da mudança que vamos passar. E aí nós nos perguntamos, meu Deus, com essas notícias tão horríveis nos meios de comunicação, a humanidade deve estar em declínio moral, em passo acelerado. E o mundo está piorando. Não deve nem começar a ter essa regeneração, porque só está piorando quando a gente começa a escutar tanta coisa ruim acontecendo. Mas aí vem a doutrina espírita a nos afirmar, sem sombra de dúvidas, a humanidade não está piorando. Ela está se depurando, o que é muito diferente. Que se a gente olhar lá para trás, a humanidade era muito mais ruim, fazia muito mais coisas erradas. E o que foi que mudou? Mudou esta agilidade, essa rapidez de notícias. E o mal ainda é um escândalo que chama a atenção. Pode acontecer no dia 1000 casos de coisas boas, como acontecem. É muita gente sendo caridosa, é muita gente ajudando o próximo, é muita gente indo em asilos, indo em orfanatos ajudar, juntando, fazendo cestas básicas. Só que isso não dá notícia, isso não dá ibope. Então, não se fala nisso. Se fala, mas agora se acontecer de uma pessoa ir lá, por exemplo, aqui em Caieiras, lá na Avenida dos Estudantes, com uma arma e matar uns 3, pronto. Vai ser notícia para mais de mês. Vai vir Record, vai vir Globo, vai vir tudo, vai passar em tudo quanto é noticiário. E aí, o que a gente vai pensar se a gente não tiver com esse pensamento na doutrina espírita? Meu Deus, o mundo está piorando.
Só tem espíritos inferiores aqui. Nós não vamos nos transformar em um mundo de regeneração, porque só está piorando. Mas isso não é verdade. É a depuração de cada um. Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele deixa com que façamos o que a gente quer. Se a gente quer fazer o mal, Deus não interfere. Só que Ele sabe. E nós também sabemos que nós vamos colher, que nós vamos arcar com essas consequências, com a consequência da semeadura do mal. A televisão, o jornal hoje vigia os governos, olha tudo que está acontecendo, olha quanta mudança nós tivemos também para um lado bom. Os povos se auxiliam nas tragédias coletivas. Quanta coisa que a gente vê aí quando um país vem, aqueles tsunami, acaba com um monte de coisa. Aí os outros países todos se unem e mandam um monte de gente para ajudar, e mandam um monte de alimentos. Todo mundo tem piedade daquele povo que foi acometido por aquela tragédia. E todos querem ajudar. Isso antigamente não acontecia. Então, tem muita coisa boa que acontece. As entidades de direitos humanos estão mais ativas do que nunca para defender os direitos humanos. Guerras já caminham para se extinguirem. Ainda temos alguns casos, mas em vista, lá atrás, já tivemos progresso, muito progresso. A ciência, a técnica, a justiça dos homens e as relações internacionais, tudo melhorou, tudo mudou. Aí então alguém poderá dizer, mas a violência então é exceção? A violência e o crime não se tornou incontrolável como nós observamos? Esta indagação é quase geral. Todo mundo acha que os crimes organizados, que a violência está aumentando a cada dia mais. Mas nós podemos dizer, diante de umas estatísticas, de umas percepções mais de perto do mundo, que não é bem assim. Por exemplo, no Brasil, nós temos uma população aproximadamente de 212 milhões de habitantes. A população carcerária no Brasil hoje é de 860 mil pessoas, mais ou menos, entre condenados e aqueles que aguardam julgamento. Isso dá apenas aproximadamente 0,4% da população total. Um número quase irrisório. Então, se a gente for ver diante da população enorme do Brasil, é um número muito pequenininho. Só que a gente sabe que esse número pode ser pequeno, mas influencia muito mais. Mas mesmo assim, é porque o mal ainda dá ibope para o mundo. A televisão, os meios de comunicação colocam isso em todos os canais e raramente se colocam, se propagam atitudes do bem, que está acontecendo aos montes. Mas isso não dá notícia, isso não vende comercial, isso não deixa a pessoa ali na televisão assistindo. O que chama atenção ainda são as notícias ruins. Por isso, ela é tão forte e a gente fica com essa sensação que o mundo está piorando, que está tudo pior. O grande problema é o que o mal aparece mais. Ninguém vai atrás de casos do bem para se colocar na televisão. Vai atrás
das tragédias, das desgraças, dos crimes. Olha, centenas de milhares de crianças estão na escola, aprendendo para a vida. Dezenas de milhares são muito bem tratadas em creches e outras instituições. Milhões de flores enfeitam jardins e prados. Há milhões de meninos, de mulheres, de homens sorrindo para a vida, felizes, mas nada disso é notícia. Mas se um infeliz disparar um revólver na avenida, naquela mesma noite vai ser um escândalo em todos os canais do mundo todo. Porque isso é uma exceção entre milhões de seres. E as exceções causam e excitam a curiosidade. Mas o nosso objetivo nessa noite é discutir os motivos que levam a tais acontecimentos, esses escândalos, esse mal, essas tragédias que o meio televisivo fala tanto. Será que essas tragédias, esses escândalos, eles estavam planejados? Eles foram escolhidos para acontecer? Esses espíritos, antes de reencarnarem, escolheram ser maus? Existe o livre-arbítrio? Como ele é? Como se dá? E a evolução do espírito, como fica? São muitas questões que nos fazemos, são muitos questionamentos. O espírito, na trajetória de sua evolução, estando no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, ele sabe que precisa voltar à Terra. Ele sabe que precisa animar um corpo. E com esse corpo, atravessar experiências planetárias, rumo a um estado mais elevado de vida. Lá, na erraticidade, esse espírito se prepara o máximo possível para essa grande viagem, que sabe que será difícil, mas é um caminho indispensável para o seu aperfeiçoamento e maior felicidade. Não tem como nós evoluirmos e progredirmos se não passarmos pelas experiências da carne, sem estarmos aqui nesse palco da vida, refazendo as nossas lições, aquelas que outrora não conseguimos. A cada vida, Deus nos dá oportunidades novas. E um dia, da erraticidade para a volta da encarnação, recebendo um corpo de carne, nós acenando a deuses esperançosos, aos companheiros do além, reencarnamos. E nos primeiros anos de vida, nós nos sentimos jubilosos, cheios de força, de animação. Mas com o tempo, as lutas da vida parecem pesar. A convivência com o egoísmo, com o materialismo, vão nos deprimindo. E nós começamos a recear de não haver um propósito maior na existência. Quantas vezes que, diante de dificuldades, nós começamos a nos questionar, meu Deus, qual é o propósito da minha vida diante de tanta dificuldade que eu estou passando? Diante desse materialismo, diante das nossas coisas aqui da matéria, nós começamos a achar que está faltando alguma coisa na nossa vida. Nós começamos, muitas vezes, até ficarmos desesperados, pensando, que vida é essa? É só trabalhar, pagar conta e dormir. Trabalhar, pagar conta, e aí? O que mais? É o momento de se buscar pela prece, sob a inspiração dos instrutores espirituais, porque essa elevação nós ainda não temos. E nós precisamos. E eles se encontram em planos mais altos. E eles podem nos ajudar, nos orientar, nos dar força e acalmar as nossas ânsias, os nossos temores, reafirmar junto a nós os nossos objetivos
superiores do existir. E de novo, nós voltamos a caminhar. Passo a passo, pouco a pouco, seguimos em frente. E assim, em trilhas de progresso e de amor, dentro da escura e sufocante vida corpórea, ora se elevando na oração, ora se recompondo nas atividades dos grupos de encarnados idealistas, como nós estamos aqui, angariando força, angariando energia para seguirmos adiante, ainda mais nessa época tão difícil que nos encontramos nessa pandemia, com tantas perdas, com tanto sofrimento. O espírito humano vai conseguindo superar essa longa caminhada e concluir com sucesso a preocupante viagem, alcançando através dela mais paz e mais luz. Vamos deixar isso mais simples. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. E fomos destinados e somos destinados à perfeição. Um dia, todos seremos espíritos perfeitos. O que vai mudar é o tempo que nós vamos levar para isso. Uns vão conseguir ser espíritos perfeitos mais rapidamente, outros mais demoradamente. O tempo são as nossas atitudes que vão determinar. Deus não criou ninguém para o mal ou para a infelicidade. Deus nos criou a todos para a perfeição. A reencarnação é uma oportunidade bendita de aprendizado. É condição inerente aos espíritos ainda em aprendizado. Todos os espíritos que ainda não são perfeitos, eles estão destinados à reencarnação. Nós temos que reencarnar, nós temos que acatar esta oportunidade de aprendizado. É a cada encarnação que nós vamos burilando essa nossa pedra, que somos nós, essa pedra bruta ainda, que vamos lapidando, tirando as arestas, deixando mais sem pontas, mais redondinho para não machucar ninguém. A cada encarnação, nós vamos nos tornando mais dóceis, mais humildes, menos arrogantes, menos egoístas, olhando mais para o próximo, sendo mais benevolentes, caridosos, a cada encarnação. Vai demorar? Vai ser muitas? Depende de nós. Depende do nosso aprendizado a cada lição que a vida nos apresenta. Muitas vezes a gente diz assim: nossa, mas fulano, tanto sofrimento que essa pessoa passa e não aprende. Olha, ele faz tudo igual. Todos nós conhecemos alguém na vida que a gente já pensou assim. Porque o tempo é a nossa maturidade espiritual que vai dizer quanto tempo vai levar. Quanto tempo nós vamos ainda ter que aprender para melhorar um pouquinho. Esse tempo que vamos levar para sermos espíritos superiores é o que diferencia um do outro. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. E quando se despoja de todas as suas impurezas, aí vai se tornar um espírito puro. Muitas vezes, a pessoa não aproveita muito de alguma encarnação, mas, no mínimo, ela permanece como está. Para trás, ela não vai. Às vezes, ela estaciona,
mas na maioria das vezes ela avança, nem que seja um pouquinho de cada vez. Cada um de nós é dotado de razão e de livre-arbítrio. Nós temos uma individualidade, cada um de nós somos uno, somos único. E todos nós temos razão e temos livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a possibilidade de escolha que Deus nos deu. Nós podemos escolher se vamos por um lado, se vamos pelo outro. Esse é o nosso livre-arbítrio. Outro ponto necessário de entendimento. Como funciona esse livre-arbítrio? Olha, nós sempre temos a opção de escolher. Claro que quando nós viemos em cada reencarnação, nós temos um esboço mais ou menos do que a gente vai vivenciar em cada vida. Então, se esses acontecimentos estão programados, aí nós não vamos ter a escolha, porque nós já escolhemos lá no plano espiritual, junto com os nossos mentores, junto com os responsáveis do plano reencarnatório, já viram o que a gente precisa mais aprender e já fizeram um esboço. Olha, você vai passar por algumas dificuldades financeiras, que você não soube lidar com o dinheiro, você vai passar com situações de pobreza, por isso e por aquilo. Então, tem determinados tópicos que a gente já vem para passar. Então, nós não vamos mudar isso, porque a gente já veio com aquele esboço. Mas nós podemos mudar muita coisa. Por exemplo, a gente pode ter vindo numa vida de pobreza, mas com tudo que a gente já aprendeu, a gente vai ajudar aquela família a que nós formos inseridos. Nós não vamos mais, de repente, cair no crime, como nós já caímos e muitas vezes, porque nós nos fortalecemos muito na erraticidade para a gente não cair mais em tentação, no erro, e vamos até ajudar a família que nos aceitou para vir, para nós inserirmos nessa família, nesse seio familiar. Só que nós chegaremos aqui e, de repente, a matéria, a vida, as coisas pode nos levar para outro caminho, porque nós temos a liberdade de escolha. Pode ser lá o caminho do bem nos chamando. Vem ali que você se comprometeu, os nossos irmãos espirituais, os nossos mentores. Não caia no erro de novo, meu filho. Venha, siga o caminho do bem. Mas a gente pode escolher não seguir aquele caminho do bem e voltar a trilhar o caminho do mal, porque nós somos livres para essa escolha. Então, isso é o livre-arbítrio. Nós vamos escolher e Deus não interfere, porque Ele deixa com que nós usemos com liberdade a nossa semeadura. Nós vamos semear o que nós quisermos. Nós poderemos plantar, semear amor, paz, gratidão, luz. E nós podemos semear discórdia, o mal, a raiva, o orgulho. Só que tem uma coisa, o que nós semearmos, com certeza nós vamos colher. Não tem como nós semearmos abóbora e colhermos melancia. Nós vamos colher exatamente o que plantarmos. Nós somos livres para semear, mas a colheita é obrigatória. Para entendermos o livre-arbítrio, precisamos compreender e aceitar um mecanismo a que todos estamos sujeitos, a lei de causa e efeito. Se fizermos algo, vamos ter o efeito daquilo. Se jogarmos uma bolinha na parede, ela bate na parede e volta para mim. Se jogarmos uma pedra para o ar, ela pode cair no chão, como pode cair em mim até. Causa e efeito. Em relação à nossa vida, é a mesma coisa.
O que fizemos ontem determina o que enfrentamos hoje. Se hoje a nossa vida está difícil, é a colheita do passado. É a colheita do que nós plantamos lá atrás. Então, nós somos livres e inteligentes para sabermos disso e começarmos a plantar hoje coisas boas para amanhã, para o nosso futuro, nós colhermos coisas diferentes do que as que estejamos colhendo agora, se não for boa agora. Então, nós somos livres para semear, mas a colheita é obrigatória. Quem semeia ventos, colhe tempestade. É um ditado conhecido. E é verdade. Se nós semearmos ventos, se nós semearmos discórdia, desarmonia, briga, nós vamos colher tempestade. Nós vamos colher um mundo assim para vivermos. E se nós semearmos amor, paz, nós vamos colher isto também. Se cada um fizer a sua semeadura no bem, é um número maior de colheitas do bem que vamos ter. Existe um final absoluto, inevitável, que é a perfeição. Queiramos ou não, nós seremos perfeitos. O tempo para isso é que depende de nós. Mas fatalmente a vida vai nos obrigar a colher todo o produto da nossa semeadura. Podemos enganar a justiça dos homens, mas jamais enganaremos a justiça de Deus. Ela funciona na intimidade de nossa consciência. Por mais que a gente achar que está enganando todo mundo, porque só nós sabemos o que estamos fazendo, engano nosso. O que nós fazemos está sendo mostrado para muitos espíritos que estão ali à nossa volta e para Deus, principalmente. Somos, pois, os construtores do nosso destino. Então não adianta a gente falar assim: ah, não, é culpa do meu pai que eu levo uma vida assim, é culpa da minha mãe que eu levo uma vida assim, é culpa do meu marido, da minha esposa. Nós somos responsáveis, nós somos construtores do nosso destino. Nós podemos mudar as coisas que nós não acharmos que está legal. Nós somos os responsáveis por isso. É tolice culpar outras pessoas pelo mal que nos acontece. Se estamos passando por aquela dificuldade, e muitas vezes a gente fala assim: ah, eu não mereço, porque meu pai sempre me fez ter uma vida daquele jeito, por isso que eu acabei assim. Ninguém passa pelo que não precisa. Se estamos passando, semeamos em algum momento para estarmos colhendo agora. Por exemplo, se a gente quer fazer uma compra a prazo, nós podemos fazer, nada nos impede. Mas nós sabemos que é preciso efetuar o pagamento. Caso contrário, nosso nome irá para o SPC, para o Serasa. E só sairá de lá quando a gente quitar o pagamento. A lei de Deus é assim. Nós podemos fazer tudo. Só que as consequências são por nossa conta. Nós vamos responder por tudo que fizermos. Com relação àqueles que fazem o mal nessa vida, podemos perguntar: então eles terão que passar pelo mesmo mal que fizeram? Lembremos Pedro, o apóstolo, quando ele disse: o amor cobre multidão de pecados. Ou seja, podemos consertar nossos erros através do amor, da caridade. Fazendo o bem, teremos o bem de volta em nossas vidas. Cada um tem a família, o vizinho, a sociedade que merece. E se hoje a vida é ruim, é bom que a gente fique esperto, porque nós plantamos isso no passado e estamos colhendo agora. E se queremos viver melhor, comecemos a plantar diferente agora, para que tenhamos um futuro abençoado. Alguém perguntará: como? É simples.
assumamos perante nós mesmos o compromisso de não praticar o mal, cuidando apenas de semear o bem. Vamos definir o bem e o mal. O mal é tudo aquilo que pode prejudicar o nosso próximo. E o bem é todo o auxílio que podemos prestar ao nosso próximo. Se podemos ajudar, isto é o bem. Se nós estamos prejudicando, isto é o mal. Em qualquer lugar, nós podemos realizar o esforço de não prejudicar ninguém, evitando a violência, a agressividade, a má palavra. Talvez possa ser difícil praticar o bem, que estamos presos aos nossos problemas, alegamos não ter dinheiro, não ter recursos, alegamos nos faltar tempo. Isso é engano. Existem muitas maneiras de ajudar. Vou citar algumas. Conversando com o nosso próximo. Muitas vezes ele precisa de um ouvido para ouvi-lo. Conversando sobre os ideais que a doutrina espírita nos apresenta. Orando pelos companheiros em dificuldades, perturbados pela doença, pela rebeldia, pela agressividade, pela revolta. Orando pelas pessoas que estão aí doentes hoje com essa pandemia, orando pelas famílias que estão passando por momentos tão difíceis, orando pelas nossas famílias, pedindo proteção, fazendo o que é direito de cada um, que é devido a cada um. Isso pode ser feito todos os dias, elevando os nossos pensamentos a Deus e citando os nomes das pessoas que queremos, que pedimos, que sejam auxiliadas, que sejam ajudadas, colaborando com pessoas em qualquer tarefa. Quando tomamos a iniciativa de ajudar onde estivermos, tornamos a convivência mais amiga e mais fraterna. Quando nos habituamos a cultivar as boas palavras, vendo sempre o lado bom das pessoas ou das coisas, conseguimos milagres de paz para nós e para os outros. São apenas algumas sugestões, e é sempre muito útil lembrarmos a palavra do nosso Mestre Jesus, quando conclamava: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Tenhamos que ter boa vontade para ajudarmos, para auxiliarmos, para pedirmos em prol de alguém, para orarmos. Cada um de nós é também responsável pelas mazelas do mundo. Aí nós podemos dizer, mas quem sou eu para mudar o mundo? Mas nós podemos, de pouquinho em pouquinho, mudar o nosso mundo. Do nosso mundo, nós vamos aumentando para o mundo da nossa vizinhança, do nosso bairro, da nossa cidade, e aí vai aumentando. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos aumentando esse bem. Só um pouquinho que eu tô tossindo aqui. Me aguardem só um minutinho. Fala aí um pouquinho.
Cada um de nós com as nossas dificuldades, e assim a gente vai. Então, gente, isso é o que nos recomenda a nossa doutrina. Isso é o que nos recomenda Jesus. Jesus falava de uma vida cheia de amor, de paz, e ela é possível, desde que queiramos experimentá-la. E em alguns momentos, nós podemos perguntar a Deus, por quê? Por que que em alguns momentos nós temos vontade de desistir, de fugir, de sumir? E então nós ouviremos a sua voz doce nos dizendo, filho meu, quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido dos que te rodeiam, e vires que em torno de ti a indiferença aumenta, acerca-te de mim, eu sou a luz, sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções. Quando te extinguir o ânimo para enfrentares as dificuldades da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força, capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio, em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te considerares incapazes de conservar a serenidade do espírito, invoca-me. Eu sou a paciência, que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar das situações mais difíceis. Quando te debateres na dor e tiveres a alma ulcerada pelos espinhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que te cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falsas e perceberes que já ninguém pode inspirar confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à nobreza de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoares o coração e tudo te causar aborrecimento, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos de teu mundo interior. Quando um a um te enfraquecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apele para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, a tua mão, ó alma, filha de minha alma, que eu te conduzirei, numa sequência de êxtases e deslumbramentos, às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Então era isso, gente, que eu queria dizer para vocês hoje, agora nesse momento tão difícil que a gente passa,
nesse momento de pandemia, que quando a gente pensa que está acabando, vem uma nova fase, e que muitas vezes a gente se pergunta até quando, e se a gente vai sobreviver a tudo isso. Então vamos assim, segurar na mão desse nosso mestre e pedir a ele, porque só o Pai, só o nosso mestre amigo, que pode nos ajudar, que pode nos acalentar, que pode nos fortalecer, para que a gente possa ainda poder ajudar aqueles mais necessitados, aqueles mais precisados, porque além do pão da alma, eles precisam também do pão do corpo. Quantos desempregados, quantos com necessidades em casa, quantas famílias que não têm mais aquele provedor, aquela provedora, ou muitas vezes faleceram, mas muitas vezes perderam os empregos. O país, o mundo, está assim, está em crise. E eles não têm mais o alimento que o pai, que a mãe, que o irmão mais velho trazia para casa. E nós, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante do mundo estar difícil, se nós temos um lugar para chamar de lar, se nós temos um alimento, se nós temos condições de comprar esse alimento, de buscar esse alimento, quem sabe a gente também não pode ajudar aquele irmão que nem isso tem, que até isso perdeu. Então, que possamos, nessa oração aqui, que Jesus nos mostra tão próximo, que seguremos a mão dele e que ele nos mostre o caminho que nós devemos trilhar para que nos tornemos seres melhores. Bom, pessoal, que todos então tenhamos uma ótima semana, de muita luz, de muita paz. Todos estão bem? Sim. Estamos. Tudo bem com todo mundo? Tudo bem. Então, que nós todos tenhamos dias de muita paz e de muito amor. Boa noite a todos, gente. Boa noite.